Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Leonardo Barreto, você já sabe, e a gente está aqui para mais um episódio do Capital Político, junto com o meu amigo João Rumel, meu parceiro de bancada. Bem-vindo, João, para mais um episódio. Bem-vindo. E hoje a gente vai conversar com o Leonardo Rolim, consultor de orçamento da Câmara dos Deputados, mas que tem uma participação, uma trajetória longa em debates sobre políticas públicas de previdência, tendo sido secretário do Ministério da Previdência em várias oportunidades, e que tem uma contribuição importante para o desenho que a Previdência tem recebido, especialmente aí nas 2 últimas décadas, né, Leonardo? Seja bem-vindo, é um prazer ter você aqui com a gente. Obrigado, prazer meu. O tema Previdência é um tema de relevância máxima a nível mundial em função das transformações demográficas. O mundo inteiro está envelhecendo e envelhecendo rapidamente. O Brasil mais acelerado do que a maior parte dos países do mundo. E a despesa previdenciária cada vez representa uma parcela maior da despesa pública. E o seu financiamento no futuro, médio e longo prazo, eu acho que é o grande desafio fiscal do Brasil e de grande parte dos países do mundo. Mas antes da gente entrar nesse tema, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua experiência com o tema de Previdência e um pouquinho da sua trajetória. Ok. Bom, eu sou servidor público concursado desde 1997, primeiro na carreira de gestor governamental, trabalhei no Ministério do Trabalho durante aí um período de 5 anos. Depois ingressei na Câmara, na consultoria de orçamento, na área de Previdência, desde 2003, e estive em alguns momentos aí no Poder Executivo, ocupando cargos de direção. Fui secretário de Previdência em 3 oportunidades, entre 2011 e 2014, novamente em 2019, quando foi aprovada a última reforma previdenciária, a emenda 103, e novamente entre 2021 e 2022. No meio desse período, também fui presidente do INSS. Doutor Rolim, doutor Leonardo, enfim, dizem que a Previdência vai se tornar a nova Igreja Católica, ou seja, ela sempre que está se reformando, né? A gente está caminhando para ter que discutir realmente uma nova reforma da Previdência e em que prazo isso precisa acontecer? Então, a gente precisa sim fazer uma nova reforma o mais rápido possível. Por quê? A reforma lá de 2019, ela teve efeitos fiscais muito significativos, né? O déficit continuou crescendo, né, como era esperado. Isso já estava previsto na reforma? Já estava previsto, que o déficit iria continuar crescendo, porém, numa aceleração muito menor do que se não tivesse sido feita a reforma. A situação fiscal do Brasil hoje estaria inviável se não tivesse sido feita a reforma lá de 2019. Porém, alguns pontos importantes do projeto original saíram durante a tramitação no Congresso. E isso tornou obrigatório se fazer uma nova reforma o mais rápido possível. Vou explicar um pouco sobre isso. Primeiro, quando se fala de reforma na Previdência, a gente trata de 2 grandes temas. Um é o que a gente chama das regras paramétricas. O que é que isso quer dizer? São as regras de acesso e de cálculo do benefício. É saber quando você vai se aposentar e qual vai ser o valor do seu benefício. Então, em termos de regras paramétricas, avançamos muito, mas ainda faltaram algumas, depois a gente pode discutir um pouco melhor. Mas a PEC também fazia uma reforma estrutural, que é na parte do custeio, que é você garantir justamente a sustentabilidade de longo prazo. Essa parte da reforma estrutural, a mudança no custeio da Previdência, essa parte o Congresso retirou. E isso é o que torna, até mais do que as paramétricas, urgente se fazer uma nova reforma. Porque quanto mais a gente demorar, maior vai ser o custo de transição, depois a gente explica melhor o que é o custo de transição para esse novo modelo. A pergunta que eu faço para você, assim, olha só, hoje dentro do Congresso tem algumas iniciativas quanto ao custeio da Previdência. E um questionamento se ele deve ficar na folha ou não. Assim, eu vou direto aqui. Tem aquela PEC do senador Laércio,
que tenta mudar, que ele fala que é desoneração da folha. Isso é um grande problema para a Previdência. É uma forma de tentar solucionar isso ou é mais problema? Então, vamos discutir um pouco essa questão do custeio da Previdência. Então, desonerar a folha, eu acho que é muito importante, mas, assim, a oneração da folha não é só de Previdência. A gente tem uma série de penduricalhos ali sobre a folha. Esses penduricalhos tinham que sair dentro de uma reforma tributária que engloba essa questão da folha. Inclusive, se falava que, após a aprovação da reforma, né, sobre o consumo, iria se fazer uma reforma sobre renda e sobre a folha. E aí se faria essa revisão de como reduzir os custos das empresas sobre a folha, que leva aí a um aumento da informalidade. Em relação à Previdência, o objetivo principal nessa parte de custeio é, de um lado, tirar os incentivos da informalidade, mas, principalmente, você mudar a forma de custeio da Previdência, pelo menos de uma parcela, que hoje todo o sistema do regime geral de Previdência Social, ele é custeado no que a gente chama modelo de repartição simples. O que é isso? Quem está contribuindo hoje paga os benefícios de quem contribuiu no passado e hoje está aposentado, considerando que a geração futura vai pagar suas aposentadorias. É o chamado pacto geracional. Isso funciona bem quando você tem muito mais pessoas contribuindo do que recebendo benefícios. No passado, isso era bem tranquilo. Hoje já não está mais tranquilo. A gente já não tem uma relação tão boa entre contribuintes e beneficiários. E no futuro vai ser muito pior. Para você ter uma ideia, do início do século para 2025, ou seja, em 25 anos, mais do que dobrou o número de idosos no Brasil. Enquanto que o número de potenciais contribuintes, não de contribuintes estrito sensu, potenciais contribuintes, ou seja, as pessoas em idade ativa, aumentou em torno de 30%. Se a gente olhar para 2070, quando quem acabou de entrar no mercado de trabalho provavelmente vai estar se aposentando. Vamos pensar nessa pessoa, ela que está contribuindo hoje para os atuais aposentados, esperando que no futuro paguem a aposentadoria dele. Lá em 2070, a gente vai ter em torno de 6 vezes o número de idosos que a gente tinha no início do século. Quase 3 vezes o que a gente tem hoje. E vai ter mais ou menos a mesma quantidade de contribuintes que a gente tem hoje. Talvez até um pouquinho menos. Então, veja que a conta não fecha. De acordo com as estimativas de contribuintes, a gente deve chegar, no final do século, com menos pessoas contribuindo do que recebendo benefícios. Então, a conta nesse modelo do pacto geracional, da repartição simples, não fecha. É óbvio que é inviável manter esse modelo como o carro-chefe do regime geral. E quais são as propostas que se tem hoje para uma reforma para corrigir esses fatos? Quais são os debates que vêm sendo colocados na mesa para poder discutir isso? Então, assim, acho que a gente não precisa reinventar a roda, é ver o que deu certo em outros países. Né? Os regimes previdenciários mais sustentáveis do mundo são os dos países nórdicos da Europa. Holanda, Dinamarca, Suécia, Noruega, esses países têm um regime em camadas, né, que é um modelo também que é sugerido pela OIT, a Organização Internacional do Trabalho. Então, como é que é esse modelo? Você tem uma primeira camada, que é um direito universal do cidadão, que é algo muito parecido com o nosso BPC, com alguns ajustes que precisariam ser feitos, porque o BPC não tem uma integração direta com o regime geral, você precisaria integrar melhor. Uma segunda camada de repartição simples, né, que é algo parecido com o INSS, porém com um teto menor ou só com uma parte, né, uma parcela das contribuições direcionadas a esse modelo de repartição. Uma terceira camada, que essa é a principal, de capitalização obrigatória. Nesses países, a maior parte desses países, essa camada representa mais de 50% do gasto previdenciário. E é essa que a gente não tem no regime geral hoje.
que é ela que garantiria no longo prazo o pagamento dos benefícios quando você tem uma relação cada vez pior entre contribuintes e beneficiários do regime. Essa capitalização ela é individual? Individual. E ela é privada ou ela é um fundo público? Então, depende de cada país. Por exemplo, no Chile, que implantou isso já tem bastante tempo, ela é privada. Na Suécia, que é o modelo que eu acho melhor, assim como na Itália, a Itália copiou, na verdade, o modelo sueco. Você tem um sistema concorrencial, em que você tem um agente público, que acaba sendo o principal agente ali daquele sistema, e que ele evita oligopólios privados, porque você tem uma parcela grande ali controlada pelo agente público. No caso, vamos imaginar, no nosso modelo seria o INSS. O INSS concorrendo com instituições financeiras privadas por esse modelo de capitalização. Tá. Então, vamos lá. Eu quero entender isso aqui. Vamos colocar o seguinte, só para mim traduzir. Você está colocando assim, eu teria um valor mínimo. Isso. Tá certo? Que isso teria uma contribuição pelo imposto de renda que nós pagaria isso. Isso, exatamente. Você teria, por exemplo, ninguém vai ganhar menos, como está hoje na Constituição, ninguém vai ganhar menos do que um salário mínimo. Então, se o que eu contribuí não deu para um benefício do salário mínimo, como já é hoje, a União complementa com recursos tributários. Aí eu tenho uma segunda parcela aqui, que seria o que essa segunda parcela? Então, você pode ter, nessa segunda parcela, vamos imaginar, você pode dizer que 50% da minha contribuição vai para o meu benefício de repartição. O meu benefício em moldes parecidos com o que a gente tem hoje, com a regra de cálculo, por exemplo, pode ser até uma capitalização virtual, mas continua sob gestão do INSS e numa lógica que as pessoas entenderiam como seria o valor do benefício. Tá legal. Então, quer dizer, conforme o que eu ganho, o que eu contribuí, eu posso ganhar um pouco mais do que isso. Não nas proporções que é hoje, mas uma coisa que me daria um benefício um pouco melhor do que isso. E a outra, vamos pegar no exemplo, a outra metade, vamos imaginar que seja meio a meio, a outra metade das contribuições patronais e minha vão para uma conta individual e eu vou receber algo muito parecido com o que a gente já tem hoje na Previdência Complementar. E aí eu vou receber essa outra metade do que eu contribuí e que o meu empregador contribuiu, de acordo com o que capitalizar nessa conta. Aí, nesse caso, o BPC ele deixaria de concorrer com a Previdência e seria integrado pela Previdência. Exatamente. Porque o BPC hoje ele concorre com a Previdência. Ele concorre, né? E estimula a informalidade. Né? Porque o cara, se ele tem a tranquilidade que ele vai receber um valor mínimo, ele não tem estímulo para concorrer, né? Exatamente. Para contribuir, perdão. Entendi. E você vê hoje... Só antes de colocar. Então, só para me entender um pouquinho aqui. Essa contribuição hoje, que seria a terceira etapa, que seria uma contribuição patronal e minha, com meu interesse, e que eu colocaria isso como um fundo de previdência, que teria um cálculo que me daria uma renda durante um período e essa fonte ela seria aplicada num título do governo que pagaria a conta do passado. Não, esse valor esse valor capitalizado, ele seria aplicado no mercado, de acordo com regras, numa lógica muito parecida com o que a gente tem hoje já da Previdência Complementar. Perfeito. Que seria a quarta camada. Então, e seria concorrencial, você tem o direito de escolher se eu vou deixar no INSS, se eu vou colocar, vamos imaginar que, sei lá, o Banco do Brasil criou, o Bradesco criou, o C6 criou, eu escolho onde eu tenho portabilidade da minha conta e eu escolho quem vai ser o gestor dessa conta. Entendi. Então, com isso, a essência de hoje fala assim, o rural tem um déficit muito grande. Isso corrigiria porque iria todo mundo para uma idade mínima, uma previsão de tempo de conta, e essas distorções seriam corrigidas através disso? Através desse modelo de capitalização, eu consigo garantir que eu vou ter dinheiro, que eu vou guardar dinheiro hoje para pagar as aposentadorias do futuro. E isso estaria numa conta individual do cara, numa conta individual dele, né, com toda a fiscalização
O lógico é que seja a Previc, que já tem essa experiência com a Previdência Complementar, né? Ela faz toda a fiscalização digamos assim, da aplicação adequada desses recursos. Um detalhe importante, esse modelo vai criar uma poupança privada substancial que vai ajudar, inclusive, no financiamento dos investimentos, né, da infraestrutura, enfim. Vai criar todo um ciclo positivo de atração de investimentos e de crescimento do país. Ao mesmo tempo que vai dar uma segurança fiscal maior, né? Hoje, quando a gente olha o cenário de déficit atuarial da Previdência, isso é um dos principais riscos fiscais, se não o principal, que o Brasil tem. Então, de um lado, você reduz esse risco fiscal substancialmente, porque a União vai mais complementar, ela vai continuar bancando com tributos uma parte da Previdência. Porque, como a gente falou, nem todo mundo vai conseguir contribuir o suficiente para garantir um mínimo. Vão continuar tendo setores que precisam de incentivos. Você não consegue imaginar mais, no cenário que a gente tem hoje do Brasil, que as micro e pequenas empresas paguem, né, uma alíquota no padrão que pagavam no passado. Alguns setores vão continuar tendo algum subsídio do Estado. Então, no mundo inteiro acontece isso. Você tem a Previdência, ela precisa de um subsídio para garantir os setores mais frágeis, tanto da economia quanto do lado da população, a garantir o benefício mínimo da Previdência. Entendi. Agora, vamos lá. Eu acho que o desenho, aparentemente, a gente até vai caminhar para ele, né? Porque institucionalmente, como você trouxe, essas instituições já existem, até uma experiência, né? Dentro desses modelos, a gente, embora elas estejam soltas e elas não estejam conectadas, a experiência institucional para esse modelo a gente já tem, né? Falta um processo de integração, né? Então, nós já temos experiências no Brasil com a Previdência Complementar, então com o BPC, que seria uma renda mínima, né? Com o BPC também. Com o INSS. E temos também uma experiência de capitalização obrigatória no Brasil, que são os regimes próprios dos estados e municípios. Os regimes próprios dos estados e municípios, eles são um modelo de capitalização obrigatória desde a Emenda 20, desde 99. Né? E eles estão em processo de transição da repartição simples, que era o modelo que eles tinham anteriormente, a Emenda 20, para a capitalização. Os mais novos já são totalmente capitalizados. A gente está falando aí principalmente de municípios que não tinham regime próprio antes de 99 ou tinham um regime jovem, criado depois da Constituinte de 88. Uhum. Mas os mais antigos, os estados, as capitais, os municípios que têm regimes mais antigos e os estados estão em transição. Eles têm uma parte capitalizada e uma parte em repartição. Quando a gente olha o cenário de longo prazo dos regimes próprios, né, que são capitalizados, o cenário é o quê? A gente vai ter um déficit ainda crescente por volta aí de 2, 3 décadas, no máximo até 2050. A partir daí, o déficit começa a cair, justamente em função da capitalização, e no final do século, esses regimes passam a ser totalmente equilibrados financeira e atuarialmente. Uau. Enquanto no regime geral, se você olhar os dados oficiais que vêm todo ano na LDO, é o contrário. A gente tem hoje um déficit na casa aí de 2,5% do PIB, um pouco mais, um pouco menos, dependendo do cenário de crescimento do PIB que você trabalhe. Só que, a partir da próxima década, esse déficit começa a crescer em percentual do PIB e, no final do século, ele chega a mais de 10% do PIB. Ou seja, muito antes disso, o país já quebrou, né? O que mostra a diferença entre você trabalhar com um regime de repartição no cenário demográfico que a gente tem ou no regime de capitalização. Quais são os entraves políticos para avançar? E aí, nesse aspecto, claro, a pergunta começa assim, o quanto que esse debate ele já está sendo feito ali no Congresso? Então, esse debate, ele de certa forma, já foi feito em 2019. Na própria reforma. Na própria reforma, e o Congresso resolveu, naquele momento, não tratar desse ponto. O Congresso disse, não, eu vou resolver aqui o curto prazo, o longo prazo deixa para depois. Só que quanto mais você deixa para frente,
maior é o custo de transição, como eu tinha falado no início da nossa conversa. O que é o custo de transição? Quando eu vou poupar esse dinheiro na minha conta individual para minha aposentadoria daqui a 30 anos, esse dinheiro, no modelo atual, ele estaria sendo utilizado para pagar a aposentadoria lá do passado. do passado. E agora não vai mais. Então, isso é o custo de transição. Então, você tem que fazer um modelo de transição do regime de repartição para a capitalização, e você saber que durante aí um período de umas 3 décadas, você vai sofrer com esse custo de transição. Mas isso vai ter toda uma série de efeitos positivos, vai estimular o crescimento do PIB, você vai ter uma compensação via crescimento do PIB em função do resultado dessa poupança que a Previdência traz, e em função da confiança que vai trazer para a economia, as pessoas vão ver que o país tem uma sustentabilidade fiscal maior. Isso vai reduzir taxa de juros, vai reduzir custo com juros, vai aumentar os investimentos de longo prazo. Então, você tem uma série de efeitos que compensam esse custo de transição. Mas, independente disso, para o modelo ser confiável, é importante você buscar fontes alternativas que custeiem essa transição. Uma das fontes que eu acho importante, que hoje não tá tendo um fim nobre, é as receitas da União de Petróleo, que é uma receita que tem uma característica parecida, uma receita que vai crescer durante alguns anos, mas vai acabar daqui a algumas décadas, e que é justamente o que vai acontecer com custo de transição. É uma despesa que vai crescer por algum tempo, mas depois vai acabar quando você, pelo menos daqui a umas 3 décadas, quando você tiver a maior parte das pessoas já no novo modelo. Eu vou fazer uma provocação de uma pessoa que não está... O que você falou é o seguinte: em vez do royalties para o município, ele ia para a Previdência. Não, em vez do royalties ir, por exemplo, para subsidiar redução artificial de preço de combustível, como ele foi feito lá em 2021 e foi feito agora novamente, ele vai para garantir a sustentabilidade fiscal de longo prazo e pagar as aposentadorias dos atuais trabalhadores no futuro. Por 30 anos, né? Por 30 anos. E essa é uma conta que já existe, o tamanho, o dimensionamento e o que precisa fazer nessa transição. Então, você, dentro de um grupo de trabalho que eu participo, com o Paulo Tafner, Rogério Nagamini, o Bernardo Schettini e o Sérgio Guimarães, a gente calculou os impactos e também as medidas de compensação. A gente já tem um trabalho feito aí para apresentar aos futuros, né, ao futuro presidente, né, quem for eleito presidente. Na nossa avaliação, é viável esse modelo. A gente fez contas, porque o pessoal fala, não, é inviável. Não, aí fizemos as contas, apresentamos as medidas compensatórias, é viável. Quanto antes fizer, mais barato. Né? Mais barato fica. Se a gente tivesse feito essa discussão de capitalização no Brasil, ela começou ainda na década de 90, na discussão da reforma do Fernando Henrique, e foi deixada de lado. Voltou à discussão em 2019, foi deixada de lado mais uma vez. Se a gente tivesse feito lá no final da década de 90, o custo de transição teria sido muito pequeno. Em 2019 já era grande, agora está um pouco maior. Quanto mais demorar, maior o custo de transição, porque o país vai estar mais envelhecido, vai ter mais benefícios, né, e mais concedidos e próximos de serem concedidos, que não vão poder entrar nessa lógica de capitalização parcial. Rolim, qual que é o grande apego político ao regime atual que impediu, nessas 2 oportunidades, a gente de partir para um sistema de capitalização? Olha, no caso, em 2019, eu acho que teve muito de desinformação. Se comparou ao modelo do Chile, se veio com algumas informações erradas, inclusive de como funciona o modelo do Chile. O modelo do Chile tem alguns problemas, mas é o regime previdenciário mais sustentável da América Latina. E foi um dos motores, se não o principal motor, do crescimento que o Chile teve nas últimas décadas, completamente descolado do que aconteceu na média da América Latina. Mas o modelo do Chile tem problemas e o modelo que estava proposto lá na PEC lá de 2019 não era o modelo chileno, era o modelo sueco. Uhum.
que foi copiado, como eu falei mais cedo, pela Itália, que me parece ser um modelo mais adequado. Quais os problemas do modelo chileno? Primeiro, não tem contribuição patronal, é contribuição só do trabalhador. Segundo, a gestão do sistema é toda privada, e aí se formou oligopólios com taxas de administração muito altas. Essas duas coisas combinadas levaram a um benefício bem menor do que o salário médio das pessoas ao longo da vida, que é o que a gente chama tecnicamente de taxa de reposição. Isso realmente foi um problema. Mas o Chile depois implantou outras medidas complementares. Eles criaram uma camada de capitalização, de repartição simples, que aumenta o valor do benefício, criaram essa camada obrigatória, de garante um benefício mínimo para todos. Então, o modelo chileno melhorou ao longo dos anos, e na discussão de 2019 parecia que ele era 100% capitalizado, e que o nosso também seria, que não era essa lógica. Uhum. Nem estava baseado no modelo chileno, nem era você trocar o modelo de repartição pela capitalização, mas sim você direcionar uma parte da despesa para um modelo capitalizado. É possível fazer um modelo de capitalização 100% baseado em títulos do Tesouro? Faz sentido pensar nisso? É possível, sim. Por que a maior parte dos países não faz dessa forma? Porque, assim, hoje no Brasil as taxas de juros, né, são muito elevadas, que, aliás, foi um dos problemas do Chile lá atrás. Quando eles fizeram a conta, na época a taxa de juros no Chile era muito alta. E aí eles estimaram um retorno maior do que o que se efetivou, porque como o Chile arrumou a economia, a taxa de juros deles baixaram, e isso fez com que o valor do benefício ficasse menor, que é o problema de você trabalhar só com título público, né? O país entrando nos eixos, o juro de título público vai ficar baixo, e aí não vai dar uma rentabilidade adequada. Os regimes capitalizados, por exemplo, dos Estados Unidos e dos países europeus, eles têm apenas uma pequena parcela dos seus investimentos em título público. É basicamente para garantir ali uma liquidez de curto prazo. A maior parte dos recursos estão aplicados em outros ativos de mercado, porque a rentabilidade de título público não garantiria a previdência. Por exemplo, vamos pegar o exemplo da Alemanha. Na maior parte do tempo, nos últimos anos, a taxa de juros na Alemanha não cobria nem a inflação, que é o que a gente chama de juro negativo. Uhum. Hoje eu fico imaginando um IPCA mais 7, mais 8, a Previdência não aguentava também, né? Não, assim, o IPCA mais 5 já seria espetacular para a rentabilidade da Previdência. Hoje você como pessoa física, você pega IPCA mais 8. Né? Não precisa nem fazer um investimento muito grande. Previdência, como tem volumes de investimento maior, pegaria rentabilidades até maiores. Só que isso não é sustentável no longo prazo. A Previdência tem que trabalhar não pensando em hoje, mas pensando daqui a 30 anos, pelo menos. Porque você estaria ajustando um modelo no momento que o país está com febre, né? Porque exatamente. O IPCA mais 8... A pergunta hoje, eu vejo que as pessoas estão muito preocupadas com a aposentadoria. Certo? Essa questão de capitalização hoje seria melhor aceita do que há 30 anos atrás? Eu acredito que sim, porque hoje, primeiro, as pessoas já têm uma noção clara desse desafio demográfico, né? Há 30 anos atrás, o Brasil ainda era um país jovem. Não, é só você reduzir a informalidade, né? Reduzir a sonegação, que o problema está resolvido. Há 30 anos atrás, isso fazia sentido. Hoje, não. Hoje, todo mundo está vendo que o país está envelhecendo e que, se você não tiver uma fórmula realmente confiável, né, as pessoas vão começar a ir todo mundo para a informalidade e fazer sua própria previdência privada. Eu converso muito com jovens, muitos jovens estão indo para esse caminho. Eles olham, é uma conta matemática fácil de ser feita. Essa conta não fecha, eu vou pagar a aposentadoria do meu pai e meu filho não vai pagar a minha. Mas a pergunta que eu faço para você é o seguinte: hoje a gente está vendo que a forma de trabalho está mudando. As plataformas, aí você está indo para um processo onde a carteira assinada, a CLT, essa relação patrão-funcionário está cada dia diminuindo, tá certo? A terceirização aumentando, a quantidade de MEI aumentando, tá certo? Isso modifica bastante.
Nessa visão desse novo emprego, nessa nova relação de trabalho e essa proposta, como é que fica isso? Como é que você vê esta relação e como é que se adapta isto a essa nova realidade? Então, esse novo mundo do trabalho, ele reforça ainda mais o que, pela transição demográfica, já era obrigatório de você sair desse modelo, né, de financiamento da Previdência. Quando você tem as pessoas com possibilidade de decidir se vão pagar para a Previdência ou não, elas precisam confiar que a Previdência vai gerar um benefício para ela. Ela sabendo que a Previdência, ela tem a conta individual dela da Previdência, que aquela conta individual vai garantir a aposentadoria dela no futuro, ela vai ter muito mais incentivo a contribuir, né, do que no modelo atual em que ela não tem essa confiança, né? Então, esse novo mundo do trabalho só reforça a necessidade da gente mudar o modelo, né? Esse modelo bismarckiano lá do século XIX, ele não vai funcionar adequadamente, né, no futuro. Não dá para imaginar que simplesmente capturando recursos de contribuição das empresas, você vai financiar a Previdência no futuro. Tá, a pergunta que eu faço para você, tá legal. Eu estou na informalidade, eu sou um cara terceirizado. Nesse sistema, eu tenho que ter uma perspectiva de que eu vou aposentar e que o meu renda mínima, a minha base lá pode não dar a sustentabilidade necessária do que eu desejo. E eu vou ter que criar uma cultura necessária para mim fazer esse investimento de longo prazo em relação a isso. Você acha que a gente tem a capacidade de fazer essa mudança cultural até para quem está na informalidade? Eu acredito que sim, justamente quando você mostra para essas pessoas que esse modelo é confiável, que esse modelo vai estar... Eu falo sempre, o foco é aquele jovem que acabou de entrar no mercado de trabalho. Você precisa convencer ele que o sistema previdenciário que tem hoje, que vai tirar um dinheiro que ele não vai poder gastar com outra coisa no curto prazo, vai, de fato, garantir uma aposentadoria dele quando ele tiver idoso, daqui a uns 45, 50 anos. Mas hoje o brasileiro tem essa percepção e essa capacidade de olhar isso? Olha, uma parcela sim, mas a gente precisa melhorar a cultura previdenciária no Brasil como um todo. Tem que colocar isso na escola? Tem que colocar na escola, sem dúvida. Tem que colocar no Plano Nacional de Educação metas a serem atingidas, todo mundo entender o que é o sistema de capitalização. Essa é uma discussão que a gente já tinha há muito tempo, né? Chegou-se a fazer alguns pilotos no ensino médio, né? Em algumas escolas públicas do Brasil, a educação financeira e previdenciária, as duas coisas estão interligadas. Mas assim não avançou mais nos últimos anos. Eu acho que a gente precisaria retomar esse projeto. É um projeto muito bonito que foi feito. Esse projeto começou ainda no governo Fernando Henrique. A gente precisa retomar a discussão da educação financeira e previdenciária. Não adianta só fazer a reforma da Previdência, tem que fazer uma política pública integrada na importância da capitalização e do que vai fazer isso lá na frente. Exatamente. Eu vou fazer uma outra provocação. Nessa capitalização, nessa última parte, tem uma coisa chamada pecúlio. Tá certo? Como é que fica isso? Eu vou depositando isso. E se eu morrer antes do tempo, isso fica só volta para mim, para os meus afiliados, ou isso morre na conta da política pública? É a mesma lógica da Previdência Complementar. Aquele valor que está sendo capitalizado é teu. É como se fosse um dinheiro que estivesse na tua conta. Então, ele vai pagar, se você tiver pensionistas, vai pagar uma pensão. E um outro detalhe importante, isso ficou na emenda 103, só que falta regulamentar, é o chamado benefício de risco, né, que é o caso, por exemplo, da incapacidade temporária, ou mesmo da incapacidade permanente, que é necessário regulamentar isso, inclusive para tornar o sistema também mais equilibrado e mais justo. E aí mais uma vez a lógica de você ter um sistema concorrencial entre o INSS e seguradoras privadas, que vão garantir esse seguro no sentido dos benefícios não programados. Então, vamos pegar um exemplo. Uma pessoa de 30 anos
sofreu um acidente, ficou paraplégico e não vai poder mais trabalhar. No modelo atual, o regime geral cobre o benefício dessa pessoa. Como é que poderia ser esse modelo? Então, você teria ali um seguro que, se ele pago por fora, né, que, no caso, pago pelo empregador, se ele for empregado, se ele for por conta própria, ele mesmo é quem paga. Né, e esse seguro é quem vai bancar esse benefício de risco antecipado. Essa pessoa dos 30 anos, ele iria se aposentar com 65. Dos 30 até os 65 é o seguro que vai pagar o benefício dele. Isso reduz custos do sistema e reduz algumas incongruências, algumas fraudes que ocorrem com frequência na Previdência. Além de criar um incentivo às empresas a investirem na saúde dos seus empregados. É uma lógica parecida com um acidente de carro. Se você não dirige com muita atenção e fica batendo o teu carro, o teu seguro vai ficando mais caro. Se, ao contrário, você dirige com cuidado e não bate, teu seguro cada ano vai ficando mais barato. Então, isso estimularia as empresas a investirem na saúde dos seus empregados. Esse seguro seria privado ou teria uma participação pública? Então, seria a mesma lógica do sistema, seria concorrencial. O INSS estaria fornecendo, inclusive para aquelas categorias que não tem como buscar no setor privado, seria só o INSS, e para os demais seria concorrencial. Então, o INSS estaria concorrendo com os seguros privados, na mesma lógica de evitar que você tenha aí monopólios, oligopólios, aí, como a gente viu aquele exemplo que eu falei do Chile. E quem está na mão de quem para regulamentar isso? Depende do Congresso. É uma lei complementar. É uma lei complementar? Que não foi regulamentada até hoje. Poderia ser de iniciativa do Executivo ou de qualquer parlamentar. Tá, o senhor está colocando isso, que é uma iniciativa do parlamento. Hoje a gente tem uma discussão muito grande, e você está dentro do parlamento, e a gente já participa e trabalha lá há muito tempo. Cada dia mais a pauta está saindo do Executivo e vindo para o Congresso. Tá certo? Como é que você vê o ambiente dentro do Congresso para fazer tanto essa discussão de uma nova reforma previdenciária, como essas regulamentações do que já está? Você acha que tem espaço na próxima legislatura para isso? Olha, eu espero que como sim. Iniciativa do Congresso e não do Executivo, existe essa possibilidade? Olha, o Congresso tomou algumas iniciativas importantes, outras nem tanto, né? Então, vai depender muito do Congresso que vier na próxima eleição. Eu vou dar um exemplo de uma iniciativa interessante do Congresso, que foi a PEC 66, que se tornou na Emenda Constitucional 136. O texto original do Senado, inclusive, corrigia um erro da Emenda 103, que foi dar a prerrogativa de cada estado e município ter suas regras de benefício. Isso, na minha avaliação, criou um conflito com o princípio básico da isonomia. A gente tem, por exemplo, um professor aqui do Distrito Federal, uma professora do Distrito Federal, se aposenta 7 anos antes de uma professora de qualquer município aqui do entorno. O que não faz nenhum sentido. Por quê? Porque Brasília não fez a reforma, achou que não era necessário, enquanto o estado de Goiás fez, e a maior parte dos municípios do entorno, que tem regimes próprios, também fizeram. Uhum. Acho que só um que não fez ainda. Então, isso foi o Congresso, não estava no texto original da PEC 06, lá de 2019. Foi o Congresso que incluiu isso, e o Senado, reconhecendo que foi um erro do Congresso, na PEC 66, teve coragem de tirar isso e voltar às regras serem iguais. Uhum. Infelizmente, a Câmara voltou atrás e retirou isso da PEC, mas a PEC foi aprovada. Os outros pontos importantes lá, voltados para a sustentabilidade fiscal, ficaram. Mas o mais interessante é isso. O Congresso teve iniciativa que o Executivo não teve até agora, de tentar arrumar uma injustiça que ficou no regime próprio e que tem um impacto fiscal substancial.
né? A estimativa feita pela Confederação Nacional dos Municípios é que só essa medida teria um impacto atuarial de mais de 400 bilhões de reais. Então, assim, a gente tem aí uma perspectiva animadora de que algumas coisas que o Congresso faz não é pauta bomba, são pautas realmente que voltadas para a sustentabilidade fiscal. Mas ainda precisamos avançar muito em muitos pontos. Na área de previdência, geralmente o Poder Executivo é quem é o motor das mudanças. É uma pauta impopular, né? Ele tem que assumir. É uma pauta, né, geralmente impopular, é uma pauta complexa que exige um conhecimento grande, base de dados para fazer os cálculos, né, que o Congresso não tem a mesma facilidade de fazer que o governo, em função do Ministério da Previdência, ter bases de dados, né, que não são públicas. Então, você tem aí a tendência das pautas previdenciárias virem do Executivo, mas alguns pontos podem sim ser regulamentados pelo Congresso. Então, o que você está dizendo é o seguinte: sem o Executivo, muita coisa fica capenga. Principalmente porque as principais mudanças, nem tudo, mas as principais mudanças precisam de PEC. Para aprovar uma PEC 3/5, sem o Executivo estar, no mínimo, comprometido, eu acho que é praticamente inviável, é muito difícil. A gente viu esse exemplo da 66. Passou no Senado, mas não passou na Câmara, porque não teve ali o apoio do governo. Se tivesse o apoio do governo, tenho certeza que tinha passado na Câmara também. Como passou no Senado, sem precisar do governo. O Senado aprovou, inclusive, por aclamação. Veja que coisa interessante. Uma pauta aí que não é uma pauta simples, que está mexendo com expectativa de direito de servidores públicos estaduais e municipais, e o Senado aprovou por aclamação. A Câmara não aprovou porque o governo, na verdade, para falar a verdade, o governo orientou contra. E aí acabou que não foi aprovado na Câmara, mas eu acho que é um exemplo de que o Congresso também tem iniciativas aí importantes na área de ajuste fiscal. Esse grupo que o senhor falou de nomes, que o senhor participa hoje, está preparado para fazer esse debate com o Executivo? Sim, qualquer momento, seja quem for o governo. Então temos esperança pela frente. Temos sim. Esse é um tema crucial para o equilíbrio fiscal do país. A gente sempre, quando fala de equilíbrio fiscal, a gente olha a evolução da dívida pública. Em primeiro lugar, se a gente equilibra a Previdência, a dívida pública fica muito mais fácil de ser renegociada, porque os juros tendem a cair. Uhum. Segundo lugar, o déficit atuarial da Previdência, que é a dívida previdenciária, é muito maior do que a dívida de títulos públicos. O déficit atuarial da Previdência, se a gente soma todos os regimes próprios e mais o regime geral, dá mais de 2 vezes a dívida pública. E com um detalhe, é uma dívida muito mais rígida. Você tem que pagar todo mês os benefícios. Você não tem como rolar uma despesa como essa. Quer dizer, essa é uma coisa que ninguém discute claramente. Qual o tamanho? Se eu falar em endividamento, eu tenho que colocar essa conta no endividamento. Sim, inclusive o TCU orientou desde, se não me engano, 2011, que fosse contabilizado, e a partir de 2016 passou a ser contabilizado. Isso está na contabilidade, tanto da União quanto dos estados e municípios que têm regime próprio. Não é divulgado, mas está lá, o déficit atuarial. Quer dizer, então hoje se fala que nós temos uma dívida aí de 80% do PIB, na realidade a gente já tem mais de 200% do PIB. Exatamente. Porque não está nessa conta, mas está na contabilidade de todos os entes federados. Quer dizer, hoje nós temos então uma dívida de mais de 2 vezes o PIB que a gente tem para pagar. Quer dizer, eu não tenho mais só 50 mil, eu não nasço com 50 mil de dívida. Eu já estou nascendo com quase 100 mil reais de dívida hoje. Qualquer brasileiro que nasce já nasce com 100 mil reais de dívida. Exatamente. Em função da dívida previdenciária. Que no conceito que a gente chama é déficit atuarial. Muito interessante. Um grande aprendizado aqui hoje.
Para todos nós. Doutor Leonardo, muito obrigado pela participação. Acho que a gente tem outras possibilidades de conversa e de exploração de outros modelos também, de outros desenhos. A gente não entrou no debate das questões paramétricas, que eu acho que são os principais travas, né, para esse debate, ou pelo menos é aquilo que chama bastante a atenção das pessoas. E também não entramos, por exemplo, num debate sobre financiamento de previdência via imposto a ser compartilhado por todo mundo, né? Que eu acho que é uma questão, mas eu acho que isso serve, João, de um próximo, de uns dois próximos. A gente podia marcar já uma hora para a gente discutir fontes de financiamentos da Previdência dentro do modelo atual e dentro do próximo modelo. Como é que o senhor vê isso e qual é a proposta que a gente tem para isso? Eu acho que são 2 pontos importantes. As formas de financiamento, é uma discussão ampla aí que a gente pode fazer. E o outro em relação às regras paramétricas, né? Idades de aposentadoria. Né? Nós temos muitos pontos a discutir nessa área também, podemos marcar, sim. São temas aí abrangentes e complexos. Em relação às fontes de custeio, tem várias discussões, né? Por exemplo, só antecipando a discussão, hoje você tem um incentivo enorme à pejotização em função, né, de você ter uma contribuição patronal acima do teto previdenciário, só para esquentar o tema. Então, isso aí é uma coisa irracional. Quando você tem nas regras de financiamento uma regra que os dois lados, tanto o empregado quanto o empregador, ganham, se ele deixar de ser empregado e se tornar pessoa jurídica, você está estimulando justamente a informalidade e a redução da receita previdenciária. E já antecipando um pouquinho, isso me deixa muito curioso, que essa é uma grande discussão que eu gostaria de fazer, entendeu? Mas você vê porque isso é um processo, eu acho, quase irreversível, que hoje nós já temos aí quase 16 milhões de MEI, mais de 8 milhões de pessoas terceirizadas, para um total de quase 40 milhões de pessoas de carteira assinada. Quer dizer, já está aproximando cada dia mais a informalidade, cria uma situação diferente. Como é que a gente faz esse pessoal dessa nova tendência ser contribuinte? Então, primeiro, a gente tem que fazer uma série de ajustes nas regras de contribuição. E nesse trabalho que nós fizemos, nós propomos um conjunto grande, depois eu posso explicar item por item. Então, vamos fazer o seguinte, não entra nisso não, o senhor já está convidado para um novo debate para a gente discutir, o senhor apresentar e a gente debater isso aqui exclusivamente, essas novas formas de contribuição e esse detalhe para corrigir essas tendências ruins que nós temos hoje para a Previdência, na contribuição da Previdência e que nós vamos ter que buscar soluções. Muito bem. Obrigado, doutor Leonardo. Um prazer estar aqui. Obrigado, João. Já estamos abrindo já um outro programa e a gente vai ter a oportunidade de travar novas conversas sobre esse tema. Muito obrigado. Muito obrigado. E foi um prazer aqui ter o senhor aqui. Prazer meu.